Bem-vindo ao segundo episódio e já se prepara, pois hoje você vai aprender quais são os maiores erros que as pessoas cometem na hora de eliminar a gordura localizada e perder peso. Então, papel e caneta na mão, que o nosso conteúdo já vai começar. O primeiro erro que você não deve cometer é em relação ao uso de medicamentos, principalmente quando se trata de emagrecer. Quando nós temos que perder peso, nós já temos um pensamento negativo de que nós não vamos conseguir. E então, quando nós pensamos em tomar uma medicação que faça o trabalho pela gente, uma medicação que retire totalmente o apetite. Mas essa medicação, ela pode criar um ciclo de dependência, o que não vai fazer você manter o peso que você vai perder. Na verdade, é um falso resultado em que você perde peso, você chega no seu peso ideal, mas depois você vai voltar a ter uma vida normal, você vai voltar a se permitir, você volta a se alimentar como antes e você começa a sofrer com o efeito rebote. Então a dica é que você se alimente de forma saudável, dessa forma você vai conseguir ter um resultado mais duradouro. Quando nós falamos em efeito rebote, nós estamos falando do engorda e emagrece. Quando nós falamos de efeito sanfona, acredito que você já passou por esse processo diversas vezes na vida. E você também nem sabe como você vai conseguir se livrar desse ciclo de dependência, como você vai parar de engordar e emagrecer. O caminho mais fácil é você fazer reeducação alimentar, é você se alimentar de uma forma mais saudável. É importante que você entenda que você se alimentar de forma correta não é somente a parte estética, mas nós temos toda a parte da saúde que pode obter vários malefícios com esse efeito sanfona. E eu estou falando de aumento de colesterol, estou falando de hipertensão, estou falando de resistência à insulina, que no caso são as diabetes, e sem contar na flacidez de pele. Quando nós passamos por esse processo várias vezes, nós temos uma flacidez de pele, o que pode influenciar em várias coisas na autoestima, tanto da mulher quanto do homem. O segundo erro é a má alimentação. Você precisa aprender a distinguir o que é alimento e o que é produto alimentício. Com a correria do dia a dia, nós acabamos optando por opções mais práticas, que no caso são os produtos industrializados e se encaixam como os produtos alimentícios. Nós temos que buscar opções mais saudáveis, o alimento, que no caso é o ovo, carne, frango, peixe, dentre outras opções. Quando você passa a se alimentar melhor, quando você passa a ter um estilo de vida saudável, automaticamente tudo muda. Você vai ter mais disposição, você vai ter mais qualidade de sono e você vai ter mais incentivo de continuar, de seguir nesse foco que é perder peso, que é perder gordura localizada. O terceiro erro está relacionado à fome. E o que você não sabe é que o sono é muito importante para os hormônios da fome. Nós temos a grelina, que é um hormônio produzido no estômago, ele auxilia na digestão e no apetite. E nós temos a leptina, que é um hormônio produzido durante o sono e ele está relacionado à saciedade. Quando nós não dormimos bem, o nosso organismo ele não consegue nivelar esses hormônios, o que automaticamente vai aumentar a fome e vai diminuir toda a saciedade do nosso organismo. Nós temos outro hormônio produzido durante o sono, que é um hormônio de crescimento que se chama GH. Esse hormônio ele auxilia na redução de gordura corporal. Quando você não dorme, você aumenta os seus níveis de estresse. E quando você tem níveis de estresse alterados, você automaticamente tem produção de adrenalina e cortisol, o que te atrapalha na redução de gordura corporal e aumenta os níveis de açúcares no sangue. Eu não sei se você já percebeu que quanto mais tempo você fica acordado, mais fome você sente. E isso acontece porque é nesse momento em que você acaba descontando todas as suas emoções do dia na comida. E dessa forma você acaba comendo muito e indo dormir logo em seguida. O que te faz acordar com aquela sensação de cansaço. Mesmo que você tenha dormido toda noite, você acordou extremamente indisposto. E isso acontece porque você dormiu, mas o seu organismo não descansou, pois ele passou a noite fazendo a digestão daquele alimento que você ingeriu. Outra coisa que acontece é o aumento dos níveis de glicose no sangue. Isso faz com que você acorde com muita fome e muita ansiedade.
Então é muito importante que o seu sono esteja regulado para que você consiga emagrecer de forma saudável. O quarto erro é não praticar atividade física. Quando nós praticamos atividade física, o nosso corpo produz uma série de neurotransmissores, como endorfina e serotonina, que trazem uma sensação de bem-estar, disposição, redução de estresse e ansiedade. E agora você deve estar se perguntando qual é o melhor tipo de atividade física para se fazer. A verdade é que não existe uma atividade física mais importante que a outra. Eu sempre digo que o ideal é que você faça a atividade física que você mais se identifica. O quinto erro, e o não menos importante, é não beber água. E eu já começo falando, o nosso corpo é composto por 70% de água. Quando nós ingerimos a quantidade de água certa para o nosso peso e altura, nós estamos acelerando a queima de calorias, aumentando a sensação de saciedade e melhorando o funcionamento intestinal. É importante lembrar que ao ingerir água, você vai ter uma saciedade maior. Isso vai te ajudar a controlar a ansiedade. Espero que você tenha gostado desse episódio. Eu sei que são muitas informações, mas eu precisava passar para você o melhor conteúdo. Então, antes de você sair, aproveita e dá uma olhadinha no resumo do nosso terceiro episódio.